Opa, fala galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui mais um dia para falar sobre equações diferenciais ordinárias exatas, tá? Vamos continuar então agora com mais algum pouquinho de teoria sobre as equações diferenciais exatas, tá? E dois exercícios. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar isso. Bom, lembra sobre as equações diferenciais exatas que a gente vinha falando já nos últimos vídeos? Olha só, é uma equação desse tipo aqui, ó, em que eu tenho a diferencial total de uma função psi, que é uma função de x e y, tá? E isso é igual a zero. Tá? Tem outra maneira de escrever isso? Tem sim, olha só. O que é uma diferencial total de psi de x e y? É a derivada de psi com relação a x dx mais derivada parcial de psi com relação a y dy, isso é igual a zero. Se eu encontrar algo desse tipo aqui, é uma equação diferencial exata e eu estou assumindo aqui que a minha função desconhecida é y, tá? De modo que passa todo mundo aqui dividindo por dx. Eu fico com uma função aqui, dx e y, que é a derivada parcial de psi com relação a x, uma outra derivada parcial aqui com relação a y, e aqui eu fico com y', tá? E isso igual a zero. Beleza? Tem outra forma? Tem aquela notação, né? Em que você usa aqui subíndices, tá? A derivada parcial de psi com relação a x é psi de x, isso dx, mais psi de y dy, isso é igual a zero. Tá? Só três notações diferentes para a mesma coisa. Tá? Podem encontrar essas três formas aqui na literatura. Aí. Bom, passo a régua. Vamos agora ver como é que eu posso olhar para uma equação e ter certeza que ela é uma diferencial exata. Olha só, eu vou fazer a derivada parcial com relação a y desse termo aqui, ó, que está acompanhando o dx, que é a derivada parcial de psi com relação a x. Como é que fica? Derivada segunda de psi, e aqui eu tenho uma derivada cruzada. Lembra disso, de cálculo 2? Eu tenho primeiro a derivação com relação a x, e depois eu derivo o resultado com relação a y. Tá? Isso, na notação aqui com subíndices, é psi de x, né? Derivei com relação a x, e depois com relação a y. Agora veja, eu vou fazer a derivada parcial com relação a x dessa expressão aqui, dessa funçãozinha aqui, é a derivada parcial de psi com relação a y. Isso dá a derivada segunda de psi e aqui cruzado, só que eu fico primeiro aqui com a derivada com relação a y e depois eu derivo o resultado com relação a x. Tá? A notação é psi de yx. Primeiro eu derivo com relação a y, depois com relação a x. Só que para funções contínuas, bem comportadas, o que acontece? A derivada segunda, né? Quando eu faço primeira derivação de psi, quando eu faço primeira derivação com relação a x e depois com relação a y, é igual, isso é a mesma coisa que eu derivar a função psi primeiro com relação a y, depois com relação a x. Tá? Então, o que eu posso fazer quando eu encontrar aqui uma equação diferencial exata? Bom, se eu fizer a derivada do termo aqui que acompanha o dx, tá? Com relação à derivada parcial disso com relação a y, isso foi igual à derivada parcial do termozinho aqui do fator que multiplica dy, dessa função que multiplica dy. Se eu fizer a derivada com relação a x disso, e der igual a derivada com relação a y disso daqui, que foi o que eu fiz aqui, isso é um sinal, quer dizer, uma evidência de que a função psi, que essa é uma equação diferencial exata, tá? E aí eu vou partir para o que eu vinha fazendo antes, que era encontrar uma função psi tal que ela obedeça a essa diferencial, essa formulazinha aqui de equação diferencial exata, tá? Aqui, só uma outra anotação agora com subíndices, né? Psi de xy, né? Igual a psi de yx. Então,
se eu fizer derivada parcial com relação a y desse fatorzinho aqui, dessa função, e a derivada parcial com relação a x dessa outra funçãozinha, e elas forem iguais, aí é uma equação diferencial exata e eu posso usar a técnica que eu vinha utilizando para resolver essas equações diferenciais, tá? Bom, vamos lá para um exemplo, tá? Essa aqui é a equação que já tínhamos resolvido no vídeo anterior, tá? 2x mais y² mais 2xy vezes y' igual a zero. E aí eu quero saber, ela é exata? Bom, eu já resolvi esse exercício antes, né? Então eu sei que ela é exata, mas vamos conferir usando essa teoriazinha aqui que a gente viu? Olha só. Vou primeiro fazer aparecer essa forma aqui, né? Algo que multiplica dx e algo que multiplica dy, né? Por enquanto eu não tenho aqui isso ainda, né? Mas eu sei que y' é igual a dy a dx, tá? E se eu multiplicar todo mundo por dx, eu fico com 2x mais y² que multiplica dx e 2xy que multiplica dy igual a zero, tá? Então, vou pegar o que está acompanhando aqui o dx, tá? Que é essa funçãozinha 2x mais y², e derivar com relação a y. Quando eu faço essa derivada, o que eu obtenho? Bom, isso aqui vai a zero, né? 2x, né? Quando estou derivando com relação a y. E aqui, com relação a y, eu tenho 2y, tá? E agora eu vou pegar isso daqui, essa expressãozinha, e derivar com relação a x. O que acompanha o dy, eu derivo com relação a x, tá? Exatamente o que eu fiz aqui na teoria. Então, 2xy derivado com relação a x, o que eu obtenho? 2y, né? Aqui 2y fica como se fosse uma constante, a derivada de x com relação a x é 1, tá? Então, 2y aqui e 2y são iguais, não são? A derivada parcial com relação a y da derivada de uma função que eu não conheço ainda, né? Que eu vou tentar encontrar, que é uma função psi, né? Pode ser qualquer outro nome, tá? Mas a gente colocou aqui na teoriazinha psi. Derivada de psi com relação a x é isso aqui. Faço a derivada com relação a y, dá 2y. A derivada com relação a y, eu faço a derivada disso com relação a x, eu obtenho 2y, então é uma equação diferencial exata, posso resolver. E eu já fiz no vídeo anterior, eu vou deixar para vocês olharem o vídeo anterior. E nós vamos, aí eu concluo que ela é exata, né? E nós vamos resolver agora um primeiro exercício aqui, que é esse aqui. Eu tenho uma equação diferencial com essa forma. Y que multiplica dx mais x que multiplica dy igual a zero. Bom, vamos ver se ela é exata? O que multiplica dx eu vou derivar com relação a y, tá? Então, derivado com relação a y de y dá 1. E a derivada com relação a x do que multiplica dy aqui, né, que é x, derivada com relação a x de x é 1. Então, essa é uma equação diferencial exata. Tá? Ora, quem que é a derivada parcial de psi, né, a função que eu vou tentar encontrar aqui, que no final das contas essa função igual a uma constante, lembra? Vai ser o resultado da minha equação diferencial, tá? Vai ficar ali implícito. Eu posso, de repente, até isolar o y ali e encontrar explicitamente, né, y igual a alguma coisa, né? Mas primeiro eu tenho que encontrar essa função psi. Então, como é que a gente estava fazendo? Derivada parcial de psi com relação a x é y. E a derivada parcial de psi com relação a y é x. Tá? Bom, posso pegar qualquer um dos dois aqui. Eu vou pegar o que a gente já vinha pegando, que era a derivada parcial com relação a x integrando em dx. Tá? O que é isso? É a integral de y a dx. E isso dá o quê? Bom, isso aqui implica que a minha função psi de x e y é igual a y vezes x, né, integrando aqui com relação a x, mais uma constante para derivação em x, tá? Que eu estou aqui com a derivação em x, tá? Se eu estivesse integrando aqui com relação a y, tá, que é o que a gente vai fazer no próximo exercício, para vocês verem, eu sobraria aqui uma constante com relação à derivação em y. E essa constante pode ser uma função, aqui no caso, uma função de y, tá? Porque se eu derivo isso aqui, com relação a x, isso aqui vai a zero, porque é a função só de y.
Qualquer coisa, dá uma revisadinha lá nessa parte do cálculo 2, tá? Ou cálculo multivariado, né? Cálculo de funções multivariadas. Bom, se eu pegar isso daqui que eu encontrei, que já é um esboço aqui da psi de x, está faltando só encontrar quem que é essa funçãozinha aqui de y. Se eu derivar esse resultado com relação a y, eu encontro com relação a y, bom, aqui fica x, mais derivada, aí não é, posso colocar inclusive a derivada aqui sem ser parcial, porque f só depende de y, então fica x mais df a dy. Bom, e agora para encontrar quem que é f, eu vou igualar esse resultado ao que eu já tenho aqui, né, de informação, que é a derivada de psi com relação a y é x. Bom, se eu igualo, o que que dá? Ó, x com x corta, corta, eu fico com df a dy igual a zero. Então, se a derivada de uma função é igual a zero, então essa função é uma constante. Tá? Então, a f é igual a uma constante C1. Então, psi de x e y é igual a yx mais uma constante C1. E a resposta da minha equação fica sendo, então, xy mais uma constante C1 igual a uma outra constante. E aí eu só fiz direto aqui, né? xy igual a essa outra constante menos C1 é uma terceira constante que eu chamei de C. Então, olha só, aqui ficou implícito, mas aqui eu consigo isolar facilmente y. Né? Então, y igual a C sobre x, tá? É solução da minha equação. Vamos dar uma olhada no gráfico. Acho que vocês conhecem já essa função aí, né? Eu já havia plotado aqui, ó, xy igual a 1, tá? Ou y igual a 1 sobre x é uma hipérbole, tá? E aí, lembra que é igual a uma constante? Essa constante pode ser 1, mas pode ser 2 também, tá? Vou só startar, carregar a biblioteca plots. Demorando um pouquinho para carregar. Mas é isso, xy igual a uma constante vai ser ali um conjunto de hipérboles, tá? Desse tipo aqui. Tá? Vamos deixar ele carregar aí. Tá pensando. Bom, tem uma solução alternativa? Tem. Veja só. Y dx mais x dy. Voltei aqui à minha equação original. O que eu posso fazer? Eu posso, alternativamente, tentar separar, né? Usar aquela técnicazinha de equações separadas. Como é que fica? Bom, x dy aqui do lado esquerdo e menos y dx do lado direito. dy sobre y igual a menos dx sobre x. Integrando dos dois lados, já vou fazer direto. O que fica? ln de y menos ln de x mais uma constante, C1. Fazendo e elevado a ln de y, eu tenho y. E e elevado a essa expressão aqui, eu fico com x a menos 1, que multiplica uma constante que eu estou chamando, que é e elevado a C1, né? É uma constante que eu estou chamando de C2. Então, y igual a C2 sobre x, ou y igual a uma constante qualquer sobre x, é exatamente o que eu havia encontrado aqui, tá? Então, uma solução alternativa, e isso é importante, né? Você ter na bagagem aí uma técnica aqui usando o conceito de equações separadas e outra técnica usando o conceito de equações diferenciais exatas, tá? Deixa eu ver se ele carregou lá. Ainda está pensando? Deixa eu reiniciar. Algum probleminha aí. Bom, vamos para o exercício 2. O exercício 2, olha só. Eu tenho agora uma equação diferencial exata, que é y seno x mais xy cosseno x, e multiplica dx, já está naquela forminha que eu gosto, ó. Mais x seno x mais 1, que multiplica dy igual a zero. Já está tudo pronto aí para mim, não preciso fazer trabalhar nada aqui. Só preciso resolver, né, encontrar a minha função y, tá? Bom, o que eu vou fazer? Aquilo que a gente aprendeu na aulinha de hoje, ó. Derivada parcial com relação a y do que acompanha x dá o quê? Bom,
Com relação a y, eu vou ter seno de x, e aqui x cosseno x. Beleza. Com relação agora a x, derivada parcial com relação a x, diz que acompanha dy. Como é que fica? Bom, derivada disso aqui com relação a x, bom, 1 é constante, então vai ficar 0. Mas x, que multiplica seno x, é um produto de duas funções de x, vou ter que usar aquela regrinha do produto, lembra? Derivada do primeiro, 1 vezes o segundo seno de x, mais o primeiro, x vezes a derivada do segundo, que é cosseno x. Bom, seno de x mais x cosseno x aqui e aqui são iguais? São. Então a minha equação é uma diferencial exata. Então eu vou usar a técnica de diferenciais exatas. Como é que eu faço? Bom, eu poderia usar ou integrar del psi a del y com relação a y, tá? Ou del psi com relação a x, a derivada de psi com relação a x, fazer a integração com relação a x, que era o que a gente vinha fazendo antes. Mas integrar com relação a x, isso daqui vai dar um pouquinho mais de trabalho do que integrar isso aqui com relação a y. Tá? Então, vou pegar a derivada de psi com relação a y, que é uma função que eu quero encontrar, né? Psi. Bom, que função é essa? Eu vou integrar del psi a del y, integrar isso em dy. Isso é a integral de x seno x mais 1 dy. E dá o quê? X seno x vai ficar uma constante vezes y, mais 1 vezes y, mais uma constante, né, entre aspas, aí, uma função que depende de x. É uma constante para quando eu estou derivando em y. Tá? Bom, então a minha função psi de x e y é igual a yx seno x mais y mais uma função de x, que eu estou chamando de f. Se eu derivo com relação a x, o que eu encontro? Se eu derivo essa psi que eu estou encontrando aqui com relação a x, eu fico com... Vou colocar em evidência o y aqui, que vai ser uma constante, e vou derivar o que sobrar aqui com relação a x. Bom, sobra x seno x mais 1, tá? Que é o que está aqui. Bom, primeiro, 1, de novo. 1 vai ser uma constante, então fica 0. E vou ficar com y, então, que multiplica derivada de x seno x, que é a derivada do primeiro 1 vezes o segundo seno x, mais o primeiro x vezes a derivada do segundo, que é cosseno x. Tá? Mais f' de x, tá? A derivada. Por que eu uso aqui linha? Porque f só depende de uma variável e a variável é x. Então, df a dx. O d aqui é o d normal, não é o del, tá? Porque só depende de x. Bom, então, eu derivei aqui e encontrei isso. E isso tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a essa expressãozinha que está multiplicando dx, tá? Que vem na teoria. Se eu igualo, olha só, y seno x, yx cosseno x, de novo, não sobrou nada. Então, f' vai ser igual a 0. Opa, isso, f' de x igual a 0, então f é uma constante, C1. Então, a minha função psi de xy é igual a yx seno x mais y, tá? Mais a funçãozinha f eu encontrei que é C1. Então, vou só colocar em evidência o y, fico com y, que multiplica x seno x mais 1, mais uma constante C1. Então, qualquer solução aqui da minha equação original aqui é y, que multiplica x seno x mais 1 é uma constante. Tá? E aí, se eu quiser, isso aqui está implícito, né, a definição para y. Se eu quiser explicitar, aqui também está fácil. Y igual a constante sobre x seno x mais 1. Beleza? Tem solução alternativa? Até que tem. Então vocês vejam que dessa vez a solução vai exigir um pouquinho de ginástica aí, tá? Não vai ser tão fácil. A gente vai ter que ter uma visãozinha ali além do alcance, né? Olha só. Estou aqui com a minha funçãozinha, equação, né? Minha equação original. O que eu vou fazer? Olha só. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Eu vou pegar... Acho que eu pulei uma etapa aqui, né?
seno x mais x cosseno x. Eu peguei aqui, ó, coloquei em evidência y, tá? E fiquei então com y, que multiplica seno x mais x cosseno x, dx. Por outro lado, eu já coloquei, ó, menos dy, passei o y dividindo, e voltei esse x seno x mais 1 aqui dividindo. Eu acabei dando uma pulada aqui fiz um passo além aqui, poderia ter colocado um passo antes aqui. Mas é isso. O que eu fiz foi trabalhar essa equação aqui de maneira que do lado direito eu tivesse só y e do lado esquerdo só x. Tá? Por enquanto é isso. Bom, só que aí eu olhando para cá, ó, eu posso falar, poxa, isso aqui, ó, não passa de derivada, ou isso, a derivada com relação a x de x seno x. É verdade? Eu já fiz até mais de uma vez aqui, ó. Derivada do primeiro 1 vezes o segundo seno x, mais o primeiro x vezes a derivada do segundo cosseno x, tá? Então, essa expressãozinha aqui corresponde à derivada de x seno x com relação a x. E aí, com relação a x, acaba cortando com esse dx aqui. Então, eu fico com a d de x seno x e embaixo eu tenho x seno x mais 1. E isso é igual a dy sobre y com sinal de menos. Bom, vejam que já teve um pulo do gato aí, né? Isso implica o quê? Olha só, o que eu posso fazer? Tá vendo que aqui fica dy sobre y? E aqui eu tenho x seno x, só que não tenho 1. Só que veja só, se eu somar 1 aqui, vai fazer diferença? Não, porque esse dzinho, né, quando eu faço dx, estou pegando ali uma variaçãozinha de x. Né? No caso aqui eu estou pegando uma variaçãozinha de uma função. Tá? E aqui uma variaçãozinha infinitesimal em y. Então aqui, quando eu faço d de x seno x mais 1, é o mesmo, porque 1 é uma constante, vai zerar, então vai voltar para isso aqui. Então já com a visão além do alcance eu enxerguei isso e apareceu aqui, ó, x seno x mais 1 aqui e d de x seno x mais 1. Então eu vou poder fazer aquela integração e vai dar logaritmo de x seno x mais 1 mais uma constante c1 igual a menos o logaritmo de y mais c2. Tá? É como se eu substituísse x seno x mais 1 por u, e aqui em cima ficaria du sobre u, tá? É a mesma coisa, né? Daqui, menos dy sobre y. Então, ln dos dois lados aparece, tá? Então, eu vou ficar com, se eu agora pegar aqui e fizer e elevado a ln disso tudo aqui mais c1, dá uma constante, que é e elevado a c1, e multiplica e elevado a ln disso, dá isso, né? Então fica x seno x mais 1, e aqui eu fico com uma constante que multiplica y, o sinal aqui vai subir, né? Vai ficar y a menos 1, e aí no final das contas eu tenho y, se eu trabalhar aqui, ó, o y vem para cá, no numerador, e daqui eu fico com C4 sobre C3 igual a uma constante C5, dividido por x seno x mais 1, que é o que eu tinha aqui, tá? Uma constante dividido por x seno x mais 1. Beleza? Vamos ver essas duas funçõezinhas lá? Vamos ver se a gente consegue plotar agora. Não, ele não conseguiu. Deixa eu tentar reiniciar. Vou dar uma pausa aqui e a gente já volta. Bom, maravilha. Voltando aqui, tinha dado uma travadinha, só reinicializei. Bom, xy, né, lembra? Era a primeira solução era uma hipérbole, né? Então, xy igual a 1, ou y igual a 1 sobre x, dá uma hipérbole aqui, tá? Se eu coloco y com a mesma variação aqui em x e y, veja só a mudança. Tá vendo que aqui o vérticezinho aqui já se afastou um pouco. Se eu colocar igual a 10, se afasta ainda mais, tá? Então, todas essas funções, conforme eu vou variando aqui a minha constante, todas elas, né, são várias soluções, tá? São soluções
para a minha equação diferencial. São todas funções válidas. Quando é que eu encontro uma solução só? Quando eu defino algum valor. Né? Eu falo que a função tem que passar para... Lembra que a gente estava fazendo probleminha de valor inicial? A função tem que passar por tal ponto. Então, beleza. Aí eu consigo determinar qual dessas curvas vai ser a y que eu procuro. Mas se não, é um conjunto de funções. Tá? E aqui eu tenho o plot aqui implícito, tá? Da funçãozinha y, que eu encontrei, né? Que multiplica x seno x mais 1, igual a uma constante, é que eu coloquei 2, tá? É essa funçãozinha aqui. E aqui eu plotei a mesma função, só que nessa expressão aqui, né? O 2 sobre x seno x mais 1. Tá? Aqui em cima era y, a forma implícita, e aqui a forma, portanto que eu usei aqui, né? O implicit plot, daquela biblioteca que não estava carregando, né? With plots aqui no meio. E aqui só o plot comum, tá? Só tive que usar aqui essa informação, né? Porque é uma função descontínua. Não é uma função contínua. Se eu tirar, vou colocar aqui, provavelmente se eu colocar igual a false, ele vai traçar dessa maneira, tá? Como se ele fosse lá no infinito e voltasse, mas não, né? A gente entende que essa é uma função descontínua e é melhor traçar assim mesmo. Ele tem aquela reta ali, seria a assíntota, né, da minha função nesses pontos de descontinuidade, assíntotas verticais. Tá? Só conferindo aqui, para x igual a zero, seno de tudo isso aqui vai dar zero, né? E eu fico só com y igual a 2, e é exatamente isso que acontece. Tá? X igual a zero. Tá? Bom, é isso. Só ilustrando aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, mais um pouquinho de teoria sobre equações diferenciais exatas. Descobrimos como ter uma evidência, né, de que vale a pena investir nessa técnica de solução usando diferenciais totais, né? A técnica de solução de resolução para equações diferenciais exatas, tá? Que é buscando essa função psi, tá? Então a gente aprendeu como já descobrir de cara se essa equação é uma diferencial exata, para não perder tempo, né? Ficar fazendo conta aí à toa, tá? A gente já descobre se ela é exata e aí fala, vou usar essa técnica. Ou então tem uma visão além do alcance aí e vejo uma solução alternativa, como eu fiz aí nos dois casos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me ajude aí se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo, compartilhando com os amigos, compartilhando com quem está aí na faculdade, lutando aí para passar em cálculo 3, tá? Não, vejam que assim, não é difícil, né? Talvez tenha um pouco de dificuldade, porque, veja, você tem que estar craque em cálculo 1 e em cálculo 2 tem que saber algumas coisas também essenciais. E aí, para enfrentar cálculo 3, e por que a gente está fazendo isso aqui? Porque equações diferenciais, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, a gente já viu alguns modelos, né? Elas são usadas para modelar aí muitos problemas de engenharia e de física, tá? Então, para modelar a natureza de uma forma geral, a gente usa equações diferenciais ordinárias, parciais. Então é importante saber, né? Muita gente fala assim, poxa, os alunos de ensino médio têm dificuldade em física, por quê? E a resposta, em geral, assim, na maior parte dos casos, a dificuldade nem tanto é a física, sabe? A pessoa gosta de física, gosta de estar estudando aquela matéria, é algo que você só vê ali mais para o final do ensino fundamental e no ensino médio, né, propriamente dito. Só que a dificuldade principal é a matemática, que é a linguagem da física, tá? Você tem como trabalhar qualitativamente até um ponto, mas depois de você resolver o problema intuitivamente ou qualitativamente, você tem que partir para a linguagem como a física coloca em termos matemáticos aquele problema. E aí a dificuldade é a matemática, sabe? Fazendo ali mestrado, doutorado, a gente vê que a maior parte do tempo se gasta não discutindo física, é matemática, tá? Então o problema no ensino superior é o mesmo do ensino médio. Dificuldade é onde? Matemática. Então se você souber matemática, você já
vai estar à frente ali para entender a física, porque a linguagem da física é essa, né? É como você conversa na física, é qualitativamente, tá? De uma forma, né? Resolvendo o problema, mas depois que você modelou ali para você encontrar a sua solução, depois de ter alguma intuição, usando a matemática, e equações diferenciais estão aí para todo lado nessa parte, tá? Então, vamos estudar e ajude a gente a levar esse conhecimento para outras pessoas, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, e é isso aí. Bora estudar!